Você já parou para pensar como a sua infância moldou maneiras de pensar e agir que ainda vivem com você até hoje, na idade adulta? Oi, eu sou o Ivan e esse é o segundo episódio da série sobre psicologia do desenvolvimento na infância. Então, um pouco mais sério. Pode parecer chocante, mas a infância que a gente conhece nos dias atuais nem sempre foi assim. Até o século XVII, as crianças nem eram vistas como crianças, elas eram vistas como adultos em miniatura. Mostram diversas publicações, inclusive até expressões artísticas, obras de arte, onde as crianças eram pintadas, desenhadas como adultos, com roupa de adultos, inclusive frequentemente misturando crianças com sexualidade, com pessoas nuas. Então não existia essa separação entre adulto e criança, esse olhar especial para as crianças. Contam, inclusive, que na Idade Média, se você não tivesse apto a trabalhar, a ajudar a sua família a produzir, então você seria descartado ainda quando criança. E tem até um estudioso muito importante que publicou uma série de análises que ele fez, onde fala que as mortes das crianças eram disfarçadas como acidente. Então, se um casal tinha muitos filhos, mas não podia alimentar os filhos, ou sentia que não ia conseguir manter a família, ou a criança tinha alguma particularidade que já se esperava que ela não ia entregar aquilo que se esperava dela, ela poderia ter um acidente e vir a óbito. Foi só a partir do século XVII, então ali pelos 1600 e alguma coisa, é que começaram a tratar as crianças como um ser puro, inicialmente comparando elas com anjos. Então os retratos, as pinturas ainda mostravam as crianças sem sexualidade definida, né? Ainda com roupas iguais às roupas de adultos, então não tinha aquela separação ainda, mas começavam a olhar para a criança com aquele ar de pureza e com aquela necessidade de ser protegida, ser melhor cuidada. No século seguinte, no século XVIII, é que começaram a surgir escolas, internatos, que começaram a fazer separações da questão pedagógica, do que ensinar para a criança, quando ensinar, em que idade, mas isso ainda tinha dois recortes muito importantes, um recorte de gênero e um recorte socioeconômico. Então eram apenas meninos e apenas meninos ricos. As meninas e os filhos de camponeses da época ainda continuavam no mesmo sistema antigo. Bom, gente, isso é para trazer um peso histórico, né, para esse campo do conhecimento sobre a criança, sobre a família. Às vezes a gente pode pensar que falta alguma coisa, que nos faltou alguma coisa, ou enquanto pais, né, enquanto tutores, a gente pode pensar que a gente não consegue, não conhece, mas vocês sabiam que tudo isso que existe é tão recente quanto foi falado no vídeo? Então essa é uma das grandes chaves da mente humana, o contexto da família, a história e o contexto da criança inserida dentro da família. Pois é, enquanto criança que a gente aprende tudo que a gente sabe, que a gente se torna quem a gente é, todas essas sementes são plantadas enquanto é criança. E aí eu resolvi trazer esse contexto histórico para fundamentar os próximos vídeos que vêm a seguir. E agora, depois desses conceitos históricos, sabendo como que a criança foi tratada na história e como que esses adultos cresceram e lembrando de tudo que aconteceu na história da humanidade, que vocês devem saber, eu gostaria de propor algumas reflexões. Eu conheço a minha criança interior, eu conheço ela. Como eu trato ela? Como eu tratei ela e como eu estou tratando ela hoje? E as crianças com quem eu convivo? Os meus filhos, o meu filho, irmãos, como eu trato elas? Eu sei como tratar elas? O que eu conheço sobre isso? E a sociedade atual? Como que a sociedade atual está tratando as crianças? O que a gente pode esperar dessa geração, dessas gerações que estão chegando, quando adultos, baseado na maneira como as crianças estão sendo tratadas hoje? Comenta aqui. E se você gostou, fica ligado e já me segue, que nos próximos dias a gente vai dar sequência nessa série de conteúdos. Um abraço e até a próxima. Valeu!